Nós temos aqui também um hábito de que antes de nós começarmos a explicação do texto, é que nós pegamos a nossa Bíblia, seja de papel, seja eletrônica, e nós fazemos uma declaração, oração. Eu quero convidar você para que você pegue a sua Bíblia e levante por um momento e repita comigo. Diga assim: eu creio na Bíblia. Ela é a palavra de Deus. Ela é a revelação de Deus para a minha vida. Eu vou ouvir o que ela diz. Eu vou obedecer aos seus ensinos. Em o nome de Jesus. Amém. Eu vou ler o texto de Josué capítulo 3. O capítulo inteiro. É uma história. Eu não podia deixar nada fora. E eu quero apenas depois ressaltar alguns pontos. Eu prometo a vocês que até 1h30 da tarde nós estamos terminados, tranquilo. Josué 3, assentados mesmo como estamos. De manhã bem cedo, Josué e todos os israelitas partiram de Sitim e foram para o Jordão, onde acamparam antes de atravessar o rio. 3 dias depois, os oficiais percorreram o acampamento e deram esta ordem ao povo: quando virem a arca da aliança do Senhor, o seu Deus, e os sacerdotes levitas carregando a arca, saiam das suas posições e sigam-na. Mas mantenham a distância de cerca de 900 metros entre vocês e a arca. Não se aproximem. Desse modo saberão que caminho seguir, pois vocês nunca passaram por lá. Josué ordenou ao povo: santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. E disse aos sacerdotes: levantem a arca da aliança e passem à frente do povo. Eles se levantaram e ficaram na frente, foram na frente. E o Senhor disse a Josué: hoje começarei a exaltá-lo à vista de todo Israel, para que saibam que estarei com você, como estive com Moisés. Portanto, você é quem dará a seguinte ordem aos sacerdotes que carregam a arca da aliança: quando chegarem às margens das águas do Jordão, parem junto ao rio. Então Josué disse aos israelitas: venham ouvir as palavras do Senhor, o seu Deus. Assim saberão que o Deus vivo está no meio de vocês e que certamente expulsará de diante de vocês os cananeus, os hititas, os heveus, os ferezeus, os girgaceus, os amorreus e os jebuseus. Vejam, a arca da aliança do soberano de toda a terra atravessará o Jordão à frente de vocês. Agora escolham 12 israelitas, um de cada tribo. Quando os sacerdotes que carregam a arca do Senhor, o soberano de toda a terra, puserem os pés no Jordão, a correnteza será represada e as águas formarão uma muralha. Quando, pois, o povo desmontou o acampamento para atravessar o Jordão, os sacerdotes que carregavam a arca da aliança foram adiante. O Jordão transborda em ambas as margens na época da colheita, nessa ocasião. Assim que os sacerdotes que carregavam a arca da aliança chegaram ao Jordão e seus pés tocaram as águas, a correnteza que descia parou de correr e formou uma muralha a grande distância, perto de uma cidade chamada Adã, nas proximidades de Zaretã. E as águas que desciam para o mar da Arabá, o mar salgado, escoaram totalmente. Assim o povo atravessou o rio em frente de Jericó. Os sacerdotes que carregavam a arca da aliança do Senhor ficaram parados em terra seca, no meio do Jordão, enquanto todo Israel passava, até que toda a nação atravessou pisando em terra seca. Esta é a palavra do Senhor. Revendo esse texto, eu fiquei me lembrando,
os 10 mandamentos, quando Moisés levanta o seu cajado e o mar abre, se separam, aquelas muralhas, eles passam a seco, né? Aquilo foi extraordinário. Deus mandou, ele levantou e aconteceu e o povo passou. Aqui você notou a dinâmica semelhante em algumas maneiras, mas diferentes. Guarda aí a surpresa para você. Contexto. Josué 3. Eles estavam aqui, imagine, o Rio Jordão, lá do outro lado, a terra prometida. Lá longe. Uma terra prometida há mais de, vou chegar, 500 anos. Começa em Gênesis 12. Tem umas 10 vezes que Deus repete para Abraão, para Isaac, para Jacó, toda a descendência, um após os outros, só lembrando, essa terra eu lhes darei, essa terra eu lhes darei. Você se lembra lá em Gênesis, lá começando 37 em diante, quando vem a grande fome, e Jacó com seus 76 membros da sua família teve que ir para o Egito, eles ficaram 433 anos, e a terra prometida está distante, está lá do outro lado. Finalmente o Senhor com mão forte manda Josué e eles são libertos do Egito e agora eles começam, atravessam o Mar Vermelho milagrosamente aquela caminhada no deserto em direção à terra prometida. As opiniões variam, mas diz que aquela caminhada deveria durar meses, mesmo sendo mais que 1 milhão de pessoas, entre mulheres, homens e crianças, e mais todos os animais e suas pertences, talvez meses, talvez 1 ano. Mas eles ficaram ali no deserto quantos anos total? 40 anos. Por quê? Cabeça dura, pescoço duro, povo desobediente. Deus falava, e eu fico assim impressionado lendo, né? Fico impressionado, depois eu olho para mim, olho para nós e falo, mas nós não somos muito diferentes deles, não. É que nós somos mais sofisticados, a gente desobedece educadamente a Deus. Então não faz, né? É igual o filho que faz, sim papai, sim mamãe, mas não faz o que falou sim mamãe. Eu sei que CCP não tem filhos assim, mas você pode conhecer alguém talvez e dar uma ideia. 40 anos, e o Senhor instruiu a Moisés, o líder anterior, antes de Josué, para que ele enviasse espias, está lá no livro de Números, e ele mandou 12 espias, um por cada tribo, e eles foram e disseram, a terra realmente, estavam prestes a entrar, prontos para entrar. E eles voltaram com um relatório, a terra realmente é muito boa, o fruto é extraordinário, trouxeram alguns exemplos, mas os 10 dos 12 disseram, mas o povo lá é gigante, a cidade tem muralha, nós nos sentimos assim, desse tamanhozinho, como gafanhotos diante de gigantes. E o povo reclama, por que você nos trouxe para cá? Seria melhor termos morrido lá no Egito, escravos, aquela história toda. E o Senhor fez uma promessa, que eles disseram, nós vamos morrer todos. O Senhor falou o seguinte, vocês estão preocupados com suas famílias, né? Seus filhos verão a terra prometida, mas vocês... 1 ano para cada dia. Eles ficaram 40 dias espiando a terra. E aqueles que reclamaram, o Senhor disse, essa geração inteira, dos 10, toda a nação, vocês vão perecer no deserto. Só depois que essa geração passar que os filhos herdarão a terra. Esse é o momento crucial. Daqueles 12, só tem 2. Josué com 80 anos, Caleb com 85. Mesmo para aquela época eram idades avançadas, com muita experiência. E agora eles estão prestes a entrar na terra prometida. Mas só tem um grande obstáculo. Qual é o obstáculo? O Rio Jordão, na época que eles estavam atravessando. Imagine, 1,5 milhão de pessoas, crianças, adultos, pessoas de idade, pessoas jovens, bebês e tudo mais, seus pertences. Se fossem soldados, talvez pudessem, com muita força, nadarem. Se tivessem tempo, talvez pudessem chamar os engenheiros militares para fazerem pontes extraordinários. O ponto é que havia sonho, promessa, obstáculo. Eu creio que esse texto nos fala, porque para nós individualmente, o Senhor também já deu sonhos. O Senhor já fez promessas.
algumas promessas, eu não os conheço, mas você as conhece. Ele individualmente fez promessas a você. Não só do seu presente, mas do seu futuro, claramente. E você está pronto. Às vezes nos atrasamos por causa da nossa desobediência. Desviamos aqui, ali, mas você chegou ao momento, agora, final de 2024, 2025, Senhor, acende tudo de novo. E o Senhor acende. E de repente você diz, agora é a hora da promessa. Mas quando você vai andar, o rio, o obstáculo. Eu creio que esse texto nos dá uma revelação da parte de Deus de como nós lidamos com o obstáculo. Eu não vou poder explicar cada verso, cada palavra, mas eu quero dar apenas uma noção. Qual foi o plano, que Deus deu a Josué, que eu creio que Ele dá para nós, para que nós possamos alcançar as promessas dEle para nós, os nossos sonhos. Primeira aplicação é, não vamos começar com nossos planos e esforços pessoais. Vamos trazer Deus para o centro dessa história. Coloca Deus na frente. Você notou logo de saída que ele vai falar o seguinte, para os sacerdotes e levitas, aqueles que podiam carregar a arca da aliança do Senhor. Passou, que arca é essa? Essa é a arca que simbolizava a presença do Senhor. Senhor com seu povo. A arca esteve com o povo todo aquele tempo, ali representando. Ou seja, eu não vou tentar atravessar, remover obstáculos, entrar na terra prometida ou nas promessas do Senhor para mim, sem que Deus esteja na frente. Então a primeira decisão que precisa ser tomada é o seguinte, esse ano vai ser diferente. Eu vou colocar o Senhor na frente. Primeiro Ele. Ele que vai nos guiar. Inclusive o texto fala, nós não sabemos onde ir. Nós sabemos da promessa, sabemos do obstáculo, mas não sabemos como atravessar. Mas Ele sabe. Então precisa haver, para alcançarmos as promessas de Deus, uma decisão clara, consciente de dizer, Senhor, eu vou colocá-lo em primeiro lugar. E eu vou dar específicas de como nós podemos fazer isso. E Ele faz e coloca aquela primeira aplicação. Mas o texto nos ensina um pouquinho mais. Instruções para o povo. Vocês vão ter uma distância de 900 metros entre a arca, ali os sacerdotes, e o povo. Não, você pode pensar talvez que eles abriram só um canalzinho. Não. Eles abriram lá do norte, 20 milhas ao norte do local que eles estavam atravessando, a água parou, até o mar salgado, ou mar morto, como é também conhecido. Foi uma avenida que se abriu. E o povo todo tinha que ficar 900 metros da arca, por razões óbvias. Primeiro, porque a arca representa a presença de Deus e é santa. Naquela altura, você não poderia tocar, somente os sacerdotes podiam estar ali. É um respeito de reverência, de realmente colocar o Senhor no seu trono. Então, mantenham a distância. Mas a outra razão dos 900 metros era para que todos pudessem ver. Porque se todo mundo chegasse junto, o que ia fazer? Os mais baixos, as crianças, não iam poder ver a presença de Deus. A distância era mantida, espalhados, para quê? Para que todos pudessem ver, o Senhor está conosco. Essa travessia agora é diferente. Essa experiência é diferente. O Senhor está conosco. Ele está presente aí entre nós. Agora você notou que ele fala também... Ele dá uma instrução para eles dizendo o seguinte, santifiquem-se, versículo 5, Josué ordenou, santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Eu queria colocar alguns exemplos, algumas colocações aqui, porque à medida que essa palavra me foi dada, eu fui preenchendo lacunas na minha vida, obviamente áreas da minha vida pessoais, ele falou bem alto, bem claro. Na vida da minha família, falou muito alto, bem claro. Sou grato a Deus pelo que Ele já realizou, mas coisas além que eu creio que Ele tem para mim, para Cláudio, para os nossos familiares. Mas me lembrei da nossa igreja. E foi como um momento assim sublime. Porque quando eu olhei para a nossa igreja, eu me alegro muito com vocês, ministérios espanhol, português, me alegro muito, tenho muito orgulho de vocês. Mas naquela hora de contemplação junto do Senhor, meu coração ficou pesado. Ficou pesado porque eu me dei conta que uma grande parte da nossa igreja,
Nós somos excelentes, exímios, religiosos. Sabe o que é isso? Nós mantemos as rotinas. A gente vem à igreja aos domingos, participamos dos louvores, ouvimos a palavra, participamos dos grupos pequenos, servimos aqui ou ali, porém nós paramos. Aí depois a gente vai, o resto da semana a gente está envolvido em coisas. Deus está presente, mas Ele não é à frente, Ele não é o ponto alto. Eu disse, você é tão pouco comparado com aquilo que o Senhor tem para nós. Tão pouco. E o Senhor colocou no meu coração, dizendo o seguinte, me coloquem à frente. Individualmente e como igreja, vocês verão o que eu farei com vocês. Vou levá-los a patamares e a níveis nunca antes experimentados. Colocou aquilo ali. E o Senhor me colocou também, porque eu fiquei pensando, mas por que nós somos tão religiosos? É porque nós falamos todo domingo, e eu creio que na Bíblia, ela é a palavra de Deus, ela é a revelação de Deus para a minha vida. Mas quantos de nós que só abrimos a Bíblia, ou lemos a Bíblia quando? Aos domingos. Uma vez. O resto da semana a Bíblia fica ali novinha, direitinho em casa. Direitinho. Eu falei, a gente não tem o hábito de diariamente abrir a palavra, ler a palavra, orar ao Senhor, um tempo separado de comunhão, ouvindo a voz dEle e falando. Então, esse santificar-se diz o seguinte, eu sei que o Senhor quer falar comigo diariamente. Eu sei que hoje Ele usa o Santo Espírito de Deus, mas o instrumento principal que Ele usa é a palavra dEle. E, no entanto, eu não tenho espaço para isso. Eu não tenho espaço para responder em oração. Não, obviamente eu oro, Senhor, obrigado pelo dia, obrigado pelo alimento, obrigado pelo trabalho, obrigado pela família, e boa noite, Senhor, até amanhã. Mas conversa com o Pai, está junto conosco. Então Ele diz, santifiquem-se. Aquelas coisas que vocês já sabem. Olhei para a nossa igreja também, e eu vejo e me orgulho da diversidade que somos. Mas é impossível não notar as tensões que existem por causa da diversidade. Nós não somos iguais. Nós somos um corpo. Em um corpo você tem uma mão, outra mão, um joelho, outro joelho. Mas nós não somos todos mãos, nós não somos todos joelhos, nós não somos todos braços. Nós somos um corpo diverso. Mas me entristece, e eu creio que entristece o coração de Deus também, de ver que como às vezes nós nos segregamos. Aqui está o grupo da mão, aqui está o grupo das pernas, aqui está o grupo da cabeça, aqui está o grupo da língua, aqui está o grupo da... Não devia nem existir um grupo da língua, mas talvez exista, né? Mas o Senhor está dizendo para nós, santifiquem-se. A barreira o que está impedindo os seus próprios sonhos, suas próprias promessas se realizarem. O Senhor não está à frente, coloque-o à frente, mas santifiquem-se. Comecem a praticar aquilo que vocês já conhecem. Como eu disse, me entristece o coração de Deus como a amargura. Às vezes acha lugar nos nossos corações. A inabilidade de perdoar como nós somos perdoados. Oramos, recitamos, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não praticamos. Guardamos rancor, gozão, ressentimento. Então, a palavra do Senhor, olha, para que haja tomar posse da terra prometida, das promessas, atravessar o obstáculo, santifiquem-se. Eu trouxe mais uma vez esses planos de leitura da Bíblia em 2 anos. Pastor Glauber, naquela época, pastor Christian Castro e eu, nós
no ano de 2009, eu sempre tive o hábito de ler a Bíblia todo ano, mas nós fomos a uma conferência e lá estavam falando de um plano de leitura. Alguns reclamam comigo, pastor, muito difícil, muito pesado, muita coisa. Esse plano de leitura, você irá ler em 2 anos, o Antigo Testamento uma vez. 39 livros, uma vez. O Novo Testamento 2 vezes. 27 livros, 2 vezes. Ouvindo a voz de Deus. Provérbios e o Evangelho de João, 8 vezes. Evangelho, sabedoria, 8 vezes. O livro de Salmos, 6 vezes. Adoração, contrição, arrependimento, exaltação a Deus. E o plano sugere leituras pela manhã e à noite. Agora, nesse ano de 2025, começamos com Jó, capítulo 1, Salmo 1, Mateus 1, João 1. E todo dia você vai lendo. Meu hábito é ler pelas manhãs. É dose? Agora eu não sinto, para mim é natural. Todos os dias. 2009 até 2024, pela graça de Deus, 2025. O ponto era, com um propósito, eu creio na Bíblia. Ela é a palavra de Deus. Eu quero ouvir o que Deus diz. A pessoa que Deus usou para fazer isso, eles não quer que a gente comece em Gênesis, Êxodo, chegou em Levítico, já desanimou, vem as genealogias, Neemias, Esdras, um monte de nome. Não, ele colocou de tal maneira que os livros se complementam, se completam. Eu coloco a minha reputação atrás disso. Mas isso envolve. Para mim leva 20, 25 minutos, 30 minutos, depende. Porque às vezes a leitura é mais devagar. Meu ponto é santificar-se e dizer, Senhor, eu quero ouvir a tua voz. O Senhor fala de muitas maneiras, mas a maneira principal está aqui, inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Toma esse voto diante do Senhor para fazer isso. E o Senhor começará a transformar o seu coração. Então o que é que nós vemos? Um obstáculo, o Senhor dizendo, me coloca na frente. E se Ele me colocando na frente, Ele sabe o caminho, como eu vou ultrapassar esse obstáculo. Mas antes disso, não é a minha santificação que vai fazer o milagre. Mas o poder de Deus só será revelado através da minha santificação. Entenderam a dinâmica? Não é a minha obediência que vai fazer o milagre, mas o Senhor está esperando que eu me santifique para que eu possa ver o milagre. É a única coisa que me impede. Milagre da transformação pessoal, do casamento, do relacionamento conjugal, da carreira, da realização própria, todas as áreas. Ministério, tudo isso. Vamos chegar aos finalmente. O que é que nós vemos aqui então? Um grande obstáculo, a terra prometida, a promessa de Deus. Eu creio que eu posso declarar inequivocamente, este é o ano do cumprimento da promessa de Deus na sua vida. E Ele está te dando um mapa. Para mim, para a igreja, dando um mapa. Coloque o Senhor primeiro. Primeiro lugar. Santifique-se em segundo lugar. Permita que, não é só para alguns, não é só para um grupo da igreja ser tocado, um membro da família, é para todo mundo. Então, por isso, todo mundo tem que ter acesso à presença de Deus, poder ver o Senhor agindo. Por isso, a distância, a reverência, o cuidado. Mas ele disse algo mais também. Ele falou o seguinte, os sacerdotes vão à frente, a presença de Deus vai na frente. Diga para eles pararem na ponta, na entrada, lá na margem do rio, com a arca. Eles pararam ali. E quando a ordem foi dada, o que eles tinham que fazer para que as águas se separassem? Eles tinham que pisar. No momento que eles pisaram, o que aconteceu? As águas se separaram. Até aí eu já estava empolgado. Aí me dei conta, porque o texto fala da muralha que foi lá nesse lugar chamado Adã, né? Versículo 15 fala assim,
O Jordão transborda em ambas as margens na época da colheita. Assim que os sacerdotes que carregavam a arca da aliança chegaram ao Jordão e seus pés tocaram as águas, a correnteza que descia parou de correr e formou uma muralha, onde? A grande distância. Eu já fui ver a distância, porque eu falo o nome da cidade, a cidade de Adã. 20 milhas rio acima. Veja se você capta isso. Para o povo, eles estavam, agora que Deus ia, eles iam andando e ia atravessar, o Senhor ia fazer o milagre. Mas o Senhor já havia parado as águas 20 milhas acima. Você captou isso? Ele está dizendo, filho, eu só estou esperando você dar o passo de fé. Porque eu já parei, eu já sequei o rio lá atrás. 20 mil, vocês não estão pegando essa ideia? Ele fez antes. Aquilo que você almeja já foi realizado. O obstáculo já foi removido. Mas começou lá atrás. Nós não vimos. Mas nós só vimos quando colocamos os pés. Ou seja, o Senhor já realizou. Ele deu a promessa, Ele deu o sonho, e Ele só está esperando a santificação e o passo de fé. Porque a muralha estava ali. E não abriu só dali não, foi até o mar salgado. Aquela multidão pôde passar esses 900 metros de distância para o outro lado. Agora a grande pergunta, o grande desafio é, eu quero isso? Eu quero essa transformação, eu quero deixar de ser religioso para ser realmente um adorador, um filho de Deus, comunhão com o Pai. Eu estou pronto a ser essa igreja que não é uma religiosa, mas que conhece a palavra de Deus, ouve a sua palavra e ora. Se a resposta é sim, não há nada que me impeça. Somente a minha decisão, o meu desejo. Eu creio que o Senhor aos poucos vai nos dar mais detalhes específicos que podem ajudar você na caminhada. Mas começa com um lugar. Dizer, Senhor, o ano nem terminou ainda, hoje é só dia 29. Mas aqui tudo muda. O Senhor na frente. Sua presença ali. Respeitando-a, santificada diante do Senhor. Aqui está, Senhor. Me leva à terra prometida. Me leva à promessa que o Senhor já colocou no meu coração, na minha mente, no meu ser, e está me esperando do outro lado. Porque eu sei que o Senhor já realizou, o Senhor já removeu o obstáculo. Tudo que eu preciso é fazer, eu passo. Se é possível, se você pode, eu queria que você olhasse comigo onde você está. Você pode também estar aqui à frente. Mas para mim só existe um desejo agora. Dizer, Senhor, eu quero ver a realização do milagre. Então, se você está aqui e pode e deseja, gostaria que você se colocasse de joelho comigo. E ao estar de joelho, onde você está mesmo, você pode vir à frente se quiser, mas onde você estiver, comece a falar com o Senhor. Comece a orar ao Senhor. E dizer, Senhor, apresenta a Ele o Jordão à frente. Peça a Ele a unção para você pisar nessa água. Peça a Ele a sabedoria de colocar a presença do Senhor na frente. Esquece do que está ao seu lado, ao redor, na frente. E só diga para o Senhor, Pai, estou pronto. Estou pronto. Fala com as suas próprias palavras, com o seu próprio jeito, com o seu próprio ser. Daqui a uns momentos eu vou pedir que uma, duas ou três pessoas, duas pessoas talvez, ou três, depende do tempo, possam orar com voz alta
nos consagrando ao Senhor. Mas enquanto isso você ora e fala ao Senhor. Confesse a Ele o que é que tem impedido a sua santificação. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor. Estamos nós, só nós e o Senhor. Você pode se aproximar do trono da graça com toda intrepidez, sem medo. O Senhor já resgatou você. O Senhor já redimiu você. Já perdoou os seus pecados. Tudo que Ele diz é: santifique-se, filho. Santifique-se, filha, na minha presença. Em teus braços é o meu descanso. Se você estiver pronto para orar em voz alta, 1, 2, talvez 3 de vocês, só levanta a sua mão, o irmão vai trazer o microfone para que todos possamos participar da sua oração. Há alguém que está pronto a levar a sua voz em voz alta agora? Seu amor perfeito sempre esteve repousado. Tua palavra diz que a fé vem para ouvir tua santa, bendita, poderosa palavra. Sou o sacerdote do Senhor para falar o nosso ouvido. Espírito Santo, tu é o que muda o coração. Põe a palavra que chegou ao nosso ouvido e leva ao nosso coração. E quando ela chegar lá, cria em nós, ó Deus, um coração novo. E põe dentro de nós um espírito inabalável. Senhor, obrigado pela tua presença. Espírito Santo de Deus, ensina-nos. Nós seguimos um Deus santo, separado. Tu já fez tudo, Senhor. Ajuda-nos a obedecer a tua palavra, Espírito Santo de Deus. O Senhor me lembra, o Senhor chegou numa sinagoga com o coração voltado para o Pai. E ali naquela sinagoga havia um homem que tinha uma mão ressecada. E tu chamou ele, Senhor, igual tu chamou nós agora para ajoelhar aqui. Havia, Senhor, uma enfermidade física visível. E tu manda aquele homem estender a mão a ti. Sim, Pai. Nele estender a mão para ti, antes do milagre acontecer, os fariseus já estavam no coração para te matar. 2 corações, Senhor. Ali o desejo teu de curar aquele homem, de abençoar a tua perfeita vontade, de realizar. Por causa do tempo, a religião era uma coisa tão terrível, Senhor, que eles abominou aquele milagre diante de ti, achando que está fazendo a coisa certa, mas no coração está determinado matar a ti. Senhor, faz nos discípulos. Tira o crer, tira a crença. Tu não criou nós para ser crente, Senhor. Senhor, me lembro quando chegou no Lázaro, no túmulo de Lázaro, Senhor. Aleluia. Marta tinha até declarado que ela cria na ressurreição. Mas quando chegou diante daquela porta, Senhor, havia algo que impedia Marta. Senhor, meu irmão cheira mal. E tu disse: Marta, o meu perfume é de gente. Faz nós mais gente, Senhor. Olha, Pai, obrigado, Senhor. Faz nós mais humanos com outros, ó Deus. Que essa palavra que hoje seja uma palavra voltada para o próximo, Senhor. Ajuda-nos a amar aqueles que nos rodeiam, Senhor. Traz um avivamento na nossa vida, de quebrantamento, de santidade, Senhor. Reaviva o nosso coração para Ti mesmo. Dá-nos mais de Ti, Senhor. Pai. A arca é o Espírito Santo hoje em nossa vida.
Pai, que palavra tremenda, Espírito Santo de Deus. Oh, Deus. Faz essa palavra morada, eterna, na nossa vida, Senhor. Sim, Pai. Obrigado, Senhor, por dar-nos a oportunidade de ouvir uma palavra Sim, dessa Senhor. livre. Levanta todo altar na minha vida que não seja através do Espírito Santo. Que a minha oração seja movida pelo Espírito. Se o Senhor aceita a palavra que sai da minha boca, Senhor, Obrigado, se Senhor. for através do Espírito. Sim, Senhor. Sou Espírito Santo, que haja um mover na CCP de liberdade, de santidade. Senhor, nesta manhã eu recebo a tua palavra com graça, Sim, Deus. com necessidade, Sim, Pai. com o meu coração prostrado a ti, Sim, Pai. reconhecendo que tu és santo, que Sim, tu és o Pai. mesmo ontem, hoje e será eterno. Reconhecendo que tu não Amém, desiste amém, de amém, nós. amém. Uma palavra como essa para levantar a nossa vida e falar: vem que eu estou te esperando. Já está tudo pronto. Oh Espírito de Deus, eu fecho Deus. essa oração na minha vida e na vida da Amém, igreja. Senhor. Amém, Deus. Dá a eles poder, conhecimento, discernimento, sabedoria. Sim, Senhor. Mostra para eles Amém, quem Deus. tu és. E enche a igreja, enche a minha vida de ti nessa Amém, manhã. Deus. Sim, obrigado, Nós Pai. queremos sair aqui cheio de ti Sim, Pai. e agradecido por essa palavra Amém, Deus. poderosa. Amém, Deus. Em nome de Jesus. Mais uma pessoa, uma irmã, talvez. Senhor nosso Deus e Pai, estamos aqui mais uma vez na Tua presença, Sim. rogando a Ti, Senhor. Aqui, Senhor, nós nos colocamos, Senhor, nos humilhamos a Ti, Senhor. Que o Senhor venha fazer algo extraordinário nas vidas aqui. Que o Senhor venha fazer, Senhor, realizações de sonhos, Pai, como foi dito, Senhor. Que o Senhor, Deus, não trouxe essa palavra ao anjo da igreja por acaso, Senhor, mas é alinhado à Tua vontade, Senhor. E que cada um de nós aqui, Senhor, possamos entender o propósito, Senhor. Sim, Pai. O propósito desta palavra. O propósito, Senhor, de o Senhor. Deus. Há poucos Deus. dias do fim deste 2024. Que o Senhor tem para aqui ainda, Senhor, realizações de muitos sonhos vão ser realizados. Sim, Pai. Muitas vidas vão ser transformadas. Pai, e que nós possamos entrar, Senhor, um 2025 diferentes. Um 2025, Senhor, voltados a Ti. Atravessando o Jordão, Senhor, e vendo, Senhor, que do outro lado a esperança, Sim, Pai, a Deus. salvação, Sim, a Deus. libertação. Amém, A cura, Senhor. Deus. Cura da alma, Oh, cura do Deus. corpo, Isso, Senhor. Em nome de Jesus, Em ó nome Pai, de nós Jesus. te pedimos aqui, Senhor. Pai. Pai, que tudo aquilo que não esteja alinhado ao Teu querer, Senhor, venha cair por terra em nossas Sim, vidas. Pai. E que nós possamos entender o propósito, Senhor. Aquilo que o Senhor tem para nós, ó Sim, Deus. Senhor. Senhor, que nós possamos ser transformados, ó Pai. Que nós possamos, Pai, ter mais conhecimento da Tua palavra, Deus. mais sede de Ti, Senhor. Sim. Nos ajuda, aquele Ajuda-nos, Senhor, Senhor. que não acha que é capaz, Senhor, que o Senhor venha dar coragem, Senhor. Sim, Pai. Senhor, que nós possamos ser corajosos em Te buscar, Senhor. Amém, Deus. Porque eu sei que o inimigo, Senhor, tem colocado, às vezes, Senhor, obstáculos para que isso não venha acontecer nas nossas vidas. Mas que nós possamos entender, Senhor, Sim, que Pai. tudo que nós buscamos na Tua palavra, Senhor, o Senhor realiza. Amém. Que tudo aquilo que nós buscamos, Senhor, de todo o nosso coração, firmados em Ti, Senhor, o Senhor pode fazer. Que o Senhor pode transformar, curar, libertar, Senhor. Que eu sei, Senhor, que sonhos vão ser realizados, ó Sim, Pai. Deus. Sim, Porque Pai. sonhos realizados perante a Tua presença, Senhor. Nós queremos aqui, Senhor, ser, Senhor, abençoados por Amém, Ti. Senhor. Sim, Não Pai. pelo homem, ó Sim, Deus. Pai. Sim, Pai, Deus. vem com poder, com graça, Senhor, nos ajudar, Senhor. Que nós possamos, Senhor, ver além do Jordão, Senhor. Que nós possamos enxergar, Senhor, que as nossas bênçãos, Senhor, estão do outro lado do rio. Esperando. E que Pai. nós O Senhor viemos, já abriu o caminho. que a nossa esperança, Senhor, está do outro lado, Senhor. E que nós possamos ter coragem de enfrentar, colocarmos os nossos pés, Senhor, Oh, Deus. em Ti e atravessarmos contigo o Jordão, Senhor. Amém, Deus. Em nome de Jesus eu te peço, Amém. Senhor. Abençoa as famílias aqui Amém. representadas. Sim, Senhor.
Abençoa todas as pessoas aqui, Senhor. Sim. Abençoa as famílias, Pai. Abençoa os sonhos. Sim, Pai. E nos ajuda, Espírito Santo. Nos ajuda a realizar, Senhor. Perante a Tua presença. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. 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 Fique de pé comigo. Eu tenho um convite a fazer a você. Com duas partes. Obrigado. Primeira parte é se você deseja santificar-se em uma das áreas da leitura da palavra de Deus. Nosso irmão Diácono Jairo tem aqui cópias desse plano de leitura. Se faltar, nós fazemos mais rapidamente. Nossa irmã Junéia pode fazer, está aqui para você. O outro convite é o seguinte: domingo que vem, dia 5. Domingo que vem, dia 5 de janeiro. 7 até as 8 da noite. Com certeza, se o Jesus não voltar, com certeza Cláudio e eu vamos estar aqui. De 7 às 8. Nós vamos estar segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Todos aqueles dias. Domingo a sábado, 7 dias. 1 hora de louvor, adoração, oração. A música tocando, não precisa de ninguém estar aqui à frente, só para isso, dizer: Senhor, a Tua presença. Vamos falar com Moisés. Moisés, sem a Sua presença, não vou. Se o Senhor não for, não vou. Você é muito bem-vindo. 7 às 8, todos aqueles dias. Domingo, dia 5 à noite, 7 da noite, até às 8. Segunda-feira até o sábado. Eu convido você a vir caminhar juntos. 7 da noite às 8 da noite. 7 da noite às 8 da noite. Peço aos esposa, um dia você fica com uma criança pequena, o outro dia o esposo fica, se for o caso. Se vocês dois não podem, peçam ajuda a um irmão. Você podia ficar com meus filhos esse dia? Ajudamos assim. Mas orando, eu creio que o Senhor, a presença dele será manifesta entre nós. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Que o Senhor vos abençoe. Que o Senhor vos guarde. Que o Senhor sobre vós faça resplandecer o seu rosto e tenha misericórdia de vós. Que o Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a paz. Vão em paz, povo de Deus.